Boa noite. É uma grande alegria receber vocês para mais uma Flip. Essa experiência que eu tenho certeza vai valer a pena. Essa festa que acontece nas ruas e nas praças de Paraty. A Flip nasceu de uma concepção artística e urbana, pautada pela dimensão do encontro. O Ricardo Piglia, que é um autor argentino, que só não veio para a Flip por um mero acaso, ele falou coisas muito importantes e escreveu também. A literatura é a arte de construir uma memória própria a partir de lembranças alheias. A formação de um leitor passa pela memória de outras pessoas que foram formadas por memórias de outras pessoas, num processo de infinitos caminhos. Quando transpomos essa dimensão para os espaços públicos, acontece uma coisa muito potente, porque cada um de vocês, moradores e visitantes de Paraty, deixam um legado, vão formando essas camadas de memórias que vão se superpondo. Esse acúmulo faz com que tudo se redimensiona, e a nossa missão aqui na Flip é identificar esses elementos de identidade e desenhar e redesenhar a Flip para que ela vá tendo esse significado. Esses auditórios, a Livraria da Flip, a Central Flipinha, a Praça Aberta, eles ganham uma dimensão de permanência. Afinal de contas, já são mais de 17 anos que isso acontece. E a gente vai se apropriando dessa experiência. Nesse ano, esse acúmulo de linguagens artísticas resultou em uma novidade que a gente batizou de Terra Nova. Terra Nova é uma coisa interessante. É um lugar aqui em Paraty, mas é um fenômeno que acontece em toda Paraty. Os grãos de solo, de terra, que são levados pelos rios de Paraty até essa baía, dentro de uma outra baía, com águas duplamente abrigadas, tem um efeito muito interessante, porque eles vão fazendo esse território aumentar. E esse território, por exemplo, essa porção de terra que está na frente do centro histórico, numa gravura do Debré de 1827, ela ainda não estava lá. Terra Nova, novo território, que, como qualquer outro, é um campo em disputa, um campo de conflitos. As artes visuais, que são a razão desse novo módulo da Flip, elas podem construir novos olhares e percursos para o futuro dessa cidade, seus moradores e visitantes. Especialmente nesse momento em que Paraty ganha o título de Patrimônio da Humanidade, dado pela Unesco. Isso é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. E a gente tem certeza que esses dispositivos, a Flip e o Terra Nova, vão ajudar a gente poder enfrentar os desafios que esse título traz para nós. Eu queria agradecer ao Ministério da Cidadania, o patrocínio oficial do Itaú, o copatrocínio da EDP e da CMPC, o apoio do UOL e da Prefeitura de Paraty, todos os apoiadores, patronos, parceiros, amigos da Flip, com uma menção especial para o Fernão Bracher, que nos deixou esse ano e que foi um flipeiro de primeira ordem, muito importante nos primeiros anos da Flip. Uma homenagem ao querido Fernão Bracher. E eu quero... Obrigado. E eu quero fazer um agradecimento especial a vocês, esse público de moradores e visitantes de Paraty, porque o desejo de vocês de que a Flip continue a existir é fundamental. A gente não estaria aqui se não fosse por essa força extremamente legítima e que segura a Flip. Quero fazer um agradecimento especial à equipe da Flip, que nesses momentos de pouco recurso,
com uma doação absolutamente extraordinária, com garra, fazem essa manifestação cultural ficar em pé. E com extremo carinho e com extrema doação e verdade. Então, quero agradecer muito à equipe da Flip. Esse ano a gente vai homenagear o Euclides da Cunha. E essa obra ganhou mais um atestado da sua atualidade. É impressionante, uma obra centenária, escrita há mais de 100 anos, e que é extremamente atual. E a gente pôde aferir a atualidade da obra literária dos Sertões através do engajamento e do envolvimento que os jovens de Paraty tiveram nas oficinas do programa educativo e que vão culminar no espetáculo de abertura que vai acontecer logo na sequência dessa conferência. Eu queria, é com muita alegria que eu vou chamar a Fernanda Diamante, responsável pelo programa principal, pela curadoria da Flip, feita de maneira a iluminar os princípios básicos da essência do que é a Flip. E eu tenho certeza que a potência dos autores que foram chamados e dos assuntos que foram escolhidos vão, mesmo antes da gente começar a Flip, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para todo mundo. Então, eu chamo ao palco a Fernanda Diamante, a curadora da Flip 2019, que fez com muita sensibilidade e inteligência essa... Cadê minha mesa? Cadê minha mesa? Tá pedindo na frente, hein? Vai arrumar aqui. Oi. Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem-vindas e bem-vindos à Flip 2019. Eu queria agradecer a Liz Calder e ao Mauro Munhoz por esse convite para fazer a curadoria e também pela generosidade com que eles me acolheram, por todos os conselhos, por tudo que eu aprendi. Queria agradecer a Belita Sermelli, que é a diretora do programa educativo, pela parceria. Obrigada, Belita. Agradeço ainda toda a equipe de produção, coordenação, comunicação e logística. A Flip é um evento criado coletivamente. Foram mais de 300 pessoas envolvidas na montagem da festa aqui em Paraty. Então, muito obrigada a todo mundo que trabalhou muito nos últimos meses e dias. Queria agradecer muito a minha família, especialmente as minhas filhas, a Miranda e a Emília, pela paciência comigo e pelo carinho que elas me deram nesses meses de muito trabalho. Essa homenagem ao Euclides da Cunha ela não seria possível se eu não tivesse começado a aprender sobre ele com o Teatro Oficina em meados dos anos 2000. Então, eu queria agradecer muito ao Zé Celso, acho que ele, não sei se ele está aqui. Zé, obrigada. E também ao Zino Zona, a toda a companhia, por eles terem me apresentado esse autor de texto exuberante, tão importante para a gente entender o Brasil. Ou melhor, para a gente exercitar a nossa capacidade de refletir sobre o Brasil e seus problemas. O espetáculo de abertura que vocês vão ver em seguida, Mutação de Apoteose, que tem a direção da Camila Mota, que é atriz, da companhia Zino Zona, é uma seleção de canções desse trabalho e pensada como espetáculo à luz de hoje. Além de me aproximar do Euclides, o teatro também me ensinou sobre a necessidade de olhar sempre para as obras de arte de forma crítica, sem endeusamentos ou tabus, mas sempre com generosidade e atenção.
Então, a mistura de linguagens, a liberdade artística e a abordagem contemporânea dos temas da obra de Euclides da Cunha foram as minhas guias na concepção da programação que vocês vão acompanhar a partir de hoje. São mais de 40 autoras, autores, artistas, mediadoras e mediadores de mais de 10 países que refletem de forma plena essas qualidades. Então, eu queria agradecer a todos que aceitaram o meu convite e que estão presentes aqui para esses dias em Paraty. Obrigada. Eu queria agradecer também a Roberta Estrela Dalva, que fez a curadoria do Slam, e vocês vão poder assistir. E está maravilhosa. Obrigada, Roberta, pelo seu trabalho. Uma salva de palmas. O Euclides escreveu Os Sertões e os ensaios dele sobre a Amazônia na fundação da nossa República, muito antes das polarizações políticas e ideológicas que hoje tomam conta do país. Esse momento histórico é o nosso ponto de partida. Nessa noite inaugural, a gente vai ter o privilégio de ver e ouvir a maior referência nos estudos euclidianos, a professora Valnice Nogueira Galvão, a quem eu agradeço muito pela orientação e pela amizade. Essa mesa conta com o apoio do SESC. Por último, para finalizar, eu gostaria muito de dedicar essa abertura ao Otávio Frias Filho, meu companheiro, que partiu ano passado e deixou muita saudade, e a João Gilberto, nascido em Juazeiro, no sertão da Bahia, e ao Brasil que ele cantou. Obrigada. Valnice. Obrigada. Queria chamar, então, a professora Valnice Nogueira Galvão. Merda para você também. Vou sentar ali? Você, por favor. Então, boa noite para ti. Boa noite, com parabéns pelo novo título de Patrimônio da Humanidade, conferido pela Unesco, coisa que, na minha opinião, já devia ter sido conferida há muito mais tempo. Mas, em todo caso, antes tarde que nunca. Bom, meu trabalho com Euclides da Cunha foi sempre intimamente associado a Paraty. Talvez vocês não saibam, mas penso que algumas pessoas hoje aqui presentes devem saber. Porque eu tive casa aqui em Paraty durante muitos anos e passava os verões inteiros aqui com meu filho, a quem eu criei nesta cidade, praticamente, em férias, feriados longos e, às vezes, fins de semana sem feriado longo. Aqui mesmo, nessa rua de trás, uma Marechal Deodoro, ou Floriano, Deodoro, né? Essa que passa aqui do lado da igreja. Era um lugar privilegiado para trabalhar, no intervalo das minhas aulas na USP, dada a tranquilidade e a facilidade de tudo. Eu sempre reparava que, se em São Paulo eu tinha que ir ao banco, eu perdia à tarde ou amanhã. E, em Paraty, o banco fica a um quarteirão de distância e você resolve tudo em minutos e assim por diante. Bom, eu trazia, então, o trabalho para cá e trabalhava as férias inteiras. Rendia muito. Uma vez, quando eu estava em pleno preparo da edição crítica, que me tomou 8 anos, e tinha páginas e mais páginas espalhadas pela casa toda, deu-se que aquela foi uma estação de tempestades e aguaceiros. De repente, eu tive que ir a São Paulo por causa de uma emergência, e fiquei com medo de haver goteiras e que o vendaval arrancasse telhas, deteriorando o meu trabalho de tantos anos. Pedi a ajuda de um querido amigo paratiense, Theo Ramek, e perguntei se ele podia abrigar meu trabalho
na casa dele durante os poucos dias em que eu ia ficar fora. Ele, logo, mais que depressa, quis me ajudar e levei para a casa dele caixas e mais caixas cheias daquelas páginas. Quando voltei, ele me contou que ficou tão preocupado com o que pudesse acontecer que acabou guardando as caixas embaixo da cama. Ou seja, algo da maior dignidade. Ele protegeu meu trabalho com seu próprio corpo. Muito devo a ele e a Paraty. Como se não bastasse, meu irmão se casou aqui com uma paratiense que é neta de uma rua e filha de outra. Zulmira de Bairro Costa, minha querida cunhada, é neta da rua principal de Paraty, a rua Dr. Samuel Costa, nome de seu avô, e filha da rua que passa aqui ao lado, ao longo do rio, a rua Josefina de Brail Costa. Ela é mãe de meus queridos sobrinhos e avó de meus queridos sobrinhos netos, todos paratienses, alguns deles aqui presentes hoje. São suas irmãs, duas pessoas muito conhecidas de todos por aqui, minhas duas concunhadas também muito queridas, a Maria Inês da Loja e a Maria Isabel da Cachaça, que leva seu nome. Eu mesma não poderia, como já disse, ser mais ligada a Paraty do que isso, a Paraty e aos paratienses. E muito grata também eu sou por tudo isso. Isto posto, vamos ao que interessa. Meu ponto de partida na abordagem Euclides da Cunha foi a tese de doutoramento que fiz sobre Guimarães Rosa. O tempo todo que eu trabalhava com Guimarães Rosa, me parecia percorrer traços, encontrar rastros de Euclides da Cunha na obra do Guimarães Rosa. Certas coisas aproximam, aliás, os dois escritores. O amplo espaço que eles escolheram para cenário dos seus livros, as entranhas do país, ou seja, o sertão. Outro, os homens que nele vivem, jagunços ou cangaceiros, o estado de guerra e as galas do verbo, de que ambos são aficionados. Ambos são elaboradores de linguagem, praticantes interessados de processos lexicogênicos, versados em sintaxes arrevesadas e com pendor para arcaísmos, embora de modos diferentes. Nunca imaginei que a tarefa se desdobraria em tantas mais. Logo de saída, defrontei-me com a constatação de que Os Sertões é uma espécie de coxa de retalhos de uma infinidade de outras narrativas. Euclides estivera pouco tempo em Canudos, nem bem 3 semanas, coisa que, aliás, ele esconde cuidadosamente. Você pode ler quantas vezes você quiser Os Sertões, você não encontra indícios lá da chegada dele e da partida. E, por isso, ele se valera abundantemente de testemunhos alheios. As outras narrativas, mesmo que unificadas pela tremenda força do estilo de Euclides, transpareciam sob a sua. Foi preciso, num desbaste inicial, identificar e apartar as fontes que utilizou não diretamente ligadas à guerra. E foram inúmeras, de história, de geografia, de geologia, de ótica, de balística, de zoologia, de botânica, de meteorologia e até de uma coisa que eu aprendi nesse trabalho. Ele tinha noções de castrametação, que é uma coisa que se aprende na escola militar e que significa a arte de montar acampamentos. Eu não sabia, foi aí que eu aprendi. Quase tudo, aliás, isso que eu mencionei, quase tudo é pela rama, coisas que tinha aprendido nos bancos escolares da escola militar e que frequentemente citaria de ouvido, deturpando-as. Fontes mais raras, houve também, que não da escola, sobretudo as referentes a cronistas e viajantes. Os Sertões exibe uma ambição enciclopédica de compendiar, sem aprofundá-los, os sabores da época, bem ao gosto do novecentismo finissecular. Outro passo foi identificar as narrativas coevas propriamente da guerra, que também tinham servido de fonte. Isto posto, restavam as que, não transformadas em livro, tinham desaparecido e que, presumivelmente, estaria em jornais. Isto se inferia por subtração, ou seja,
Se havia informações sobre a guerra que não constavam de nenhuma das fontes anteriores que eu mencionei, nem dos relatórios de governo, nem das partes das ordens do dia militares, e se não tinham sido testemunhadas por Euclides, nem constavam de suas cadernetas de campo, então ele devia tê-las lido em jornal. E era muita coisa quando se tomava como ponto de partida seu diário de uma expedição, título das reportagens que foi fazendo do palco dos acontecimentos na qualidade de enviado especial do jornal O Estado de São Paulo. Pus-me, então, à cata desses jornais, a maioria sob a custódia da Biblioteca Nacional do Rio. Um deles, dos mais destacados, o Jornal do Comércio, fui achar no Gabinete Português de Leitura, na mesma cidade, porque o exemplar da Biblioteca Nacional estava muito danificado pelas traças. Mas jornais locais, os baianos, dando notícia de uma guerra que se passara bem ali em seu estado, encontravam-se na Biblioteca Estadual da Bahia, e foi lá que completei a pesquisa. No mesmo lance, tive o privilégio de trabalhar na coleção particular de José Calazans, então em sua casa e hoje sob a guarda do Núcleo Sertão do Centro de Estudos Baianos da Universidade Federal da Bahia. José Calazans foi um pioneiro na história oral e no levantamento da documentação sobre Canudos, tendo entrevistado sobreviventes da guerra ainda nos anos 50. É o maior de seus historiadores. Recuperou o tema, deu-lhe estatuto universitário, renovou o estudo de fontes e chegou a uma tal identificação com seu objeto que fascinava quem o ouvisse. Entusiasta do tema, emprestava sua voz aos canudenses e queria ajudar a quem estivesse disposto a trabalhar no mesmo campo. Todos os que lhe pediram auxílio, muito lhe devem, e jamais foram recambiados de mãos abanando. Dediquei-me ao levantamento do material periodístico, cuja análise acabou resultando numa tese de livre docência sobre a cobertura que os jornais deram à guerra, intitulada No Calor da Hora. Em anexo, editei todas as reportagens inéditas feitas pelos enviados especiais. Bom, a conclusão é que o noticiário não poderia ser menos imparcial. Quase todos os repórteres eram militares, e boa parte deles, ainda por cima, combatentes. O resultado é uma perspectiva maciçamente totalitária de um lado só, com ausência do ponto de vista do outro lado. É de admirar que Euclides tenha conseguido escrever o que ele chamou de meu livro vingador, chamando os canudenses de extraordinários patrícios e os soldados de mercenários inconscientes, insistindo que a campanha foi, na significação integral da palavra, um crime, conforme consta da nota preliminar. E, por ali, por esse noticiário, de que eu vou falar mais um pouco, se vê que não foi Donald Trump quem inventou as fake news. Talvez tenhamos esse privilégio. Os jornais, então, reproduzem, por exemplo, nas fake news, trechos da imprensa com o telegrama de Nova York noticiando um complô monarquista. Ou seja, a imprensa forjava a notícia aqui e mandava para lá. E aí vinha de lá, de Nova York, a notícia que tinha sido forjada aqui. Foi uma das maiores fraudes da história do Brasil, e todo mundo acreditou. Talvez tenha sido a primeira, mas vocês devem saber perfeitamente que não foi a última, não é? Os jornais publicavam a notícia de que havia navios estrangeiros ao largo da Bahia da Guanabara, não é? Prontos para invadir o Brasil. Bom, não tinha navio nenhum, mas em 1964, no golpe que derrubou o governo democrático de Jean Goulart, tinha. As forças navais norte-americanas estavam aqui, ao largo do Rio de Janeiro, garantindo o golpe dos militares. Isso, hoje em dia, está mais do que documentado. Foram vistos e noticiados também treinadores militares estrangeiros no interior da Bahia, em Canudos, falando línguas estrangeiras e treinando o pessoal em armamento moderno. Tudo mentira, tudo fraude. Euclides acreditava piamente em tudo isso, como todo mundo acreditava.
Mas dá para entender por quê. Não é desculpar, não é isso. Eu gostaria de dizer que dá para entender as razões que levaram a essa... que eu posso dizer? A esse ponto de vista, a essa opinião. O Brasil tinha acabado de proclamar a República e de abolir a escravidão, o que deu um desafogo, porque fazia muitas décadas que todo mundo tinha vergonha de pertencer a um país que tinha rei e escravos. Na década de 1820, não é? Quando a América Latina inteira se tornou independente da Espanha, só o Brasil, que se tornou independente também, manteve a monarquia e a escravidão. Isso por quase outro século. Nós não podíamos ser iguais a um país do primeiro mundo, pensava-se. Não se falava primeiro mundo naquela época, bem entendido. Enquanto nós não fôssemos uma república de homens livres. No momento em que foi proclamada a República e abolida a escravidão, nós demos um salto na modernidade, no progresso, na civilização. E aí aparece uma insurreição monarquista e católica, em Canudos. Como? Não sei se posso dar uma explicação psicanalítica, mas, a meu ver, o que fez com que as pessoas acreditassem com tanta facilidade nessa fraude horrorosa e de má-fé foi o retorno do reprimido. O que nós estávamos reprimindo? O fato de que éramos mestiços, católicos, de país atrasado e monarquista. Depois que conseguimos superar isso, superar não, recalcar, apareceu um bando de gente esfregando na nossa cara o que éramos. O que fazer? Tinha que arrasar, matar todo mundo, exterminar, cometer um genocídio para que ninguém pensasse que tínhamos alguma coisa a ver com aquilo. Nem os monarquistas queriam saber dos canudenses, porque os monarquistas brasileiros eram todos aristocratas, com título de nobreza, ricos, brancos e moravam em Paris. Eles foram os primeiros a dizer, não, aquelas pessoas não são monarquistas. Não queremos nada com aquela gente. Aliás, ninguém queria, como se viu. Um outro aspecto que deve ser lembrado quanto ao noticiário dos enviados especiais é que os repórteres tinham medo da censura. O Exército estava lá, lia tudo que saía de lá e censurava, em Canudos. Eles falavam que a correspondência que se perdera, de vez em quando os jornais noticiavam que a reportagem da semana passada tinha se perdido, não tinha chegado. Eles noticiavam que tinha ficado ali na Caatinga, espetada nos espinhos. Se falassem que havia censura, a mensagem não ia passar. A mensagem é a seguinte: todos os repórteres, esses militares, estão ali para mostrar a imparcialidade da imprensa, não é? Na minha opinião. E, fora isso, para mandar as matérias, eles usavam o quê? O telégrafo do Exército. Bom, só depois que terminou a guerra, é que ficou público e notório que os canudenses não faziam parte de uma conspiração monarquista, não queriam derrubar o governo, o que queriam era ficar quietos naquele canto. E não representavam ameaça nenhuma, porque nem armas tinham até a terceira expedição. Era só deixar quieto num canto. Até o desastre da terceira expedição, quando eles se armaram com aquilo que, na sua debandada, as forças do Exército deixaram cair, até lá, eles só tinham armas de carregar pela boca, com pedregulhos, colubrinas, bacamartes, arcabuzes e outras coisas que a gente lê em romances como Os Três Mosqueteiros, não é? Quando se soube, depois que a guerra acabou, quando se soube o que tinha acontecido, o Brasil inteiro se sentiu culpadíssimo. A opinião letrada se sentiu mais culpada ainda. A partir de um certo momento, você verifica que começam os jornais, e as pessoas começam a chamar os canudenses de irmãos, de brasileiros, coisas que não eram antes, e a guerra de fratricida. Antes, não, era como se eles fossem uns animais ferozes. Por exemplo, a questão da degola, não é, de que Euclides vai falar na parte final do livro.
A degola não é jamais mencionada nas reportagens nem no noticiário dos jornais. Ela só vai aparecer em livros mais tarde. E que relação tudo isso, todo esse trabalho, tinha com o momento em que eu estava preparando a tese de livre-docência? Era o pior período da ditadura militar. Governo Médici, né? Anos 70, 71, 72. Eu queria fazer alguma coisa contra o exército e contra a imprensa. A motivação foi essa. Já que eu tinha que ficar sentada, trancada, trabalhando, porque eu não podia fazer mais nada, eu tinha que investigar e escrever alguma coisa que mostrasse como é o exército brasileiro e como é a imprensa. Porque a imprensa também chamava, a imprensa dos anos 70 chamava os militantes da oposição de terroristas. A palavra que se usava era essa. A repressão matava a pessoa, meus alunos, meus colegas, meus amigos, meus parentes, matavam sob tortura e diziam que ela tinha se suicidado. Por exemplo, que tinha se jogado embaixo de um ônibus. E eu ficava indignada. Não podia fazer nada, então fiz esse trabalho. De onde que vem a formação do Euclides da Cunha que lhe permitiu enxergar mais longe que todos os demais e escrever esse livro? Bom, é bom lembrar que o ideário da escola militar, em que Euclides se formou, engenheiro, né, colaborou tanto para a interpretação equivocada, como também para a reviravolta que Euclides deu. Essa escola militar foi fundada por Dom João VI em 1818. Quando Dom João VI está aí a raiz da nossa futura independência e do futura nação. Quando Dom João VI chegou aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital, não existia nem calçada. As ruas eram ruas de lama. E ele chegou com toda a sua corte de 15 mil pessoas. Precisava fazer alguma coisa para melhorar o conforto de todos aqueles duques, condes, marqueses, príncipes, etc. E é uma coisa curiosíssima. Napoleão manda invadir Portugal e nós estamos independentes logo depois por causa disso. A invasão em 1808 e em 1822, ou seja, logo depois nós estamos independentes. Eu sempre penso que é muito interessante a história do mundo. A gente nunca sabe no que vai dar, não é mesmo? Cai, então, o exclusivo colonial, derrubado por Dom João VI, repentinamente, porque ele tem que abrir os portos ainda antes de chegar na Bahia. Quer dizer, na escala que ele faz, antes de chegar ao Rio. Na escala que ele fez na Bahia, ele já declara extinto o exclusivo colonial e a abertura dos postos para todas as nações amigas. Essas coisas que a gente estuda na escola e nem presta muita atenção, não é? Aí começam a entrar e sair navios de outras nacionalidades, o que, como todo mundo sabe, é um perigo, não é? Dom João VI funda a Impressão Régia, porque a colônia era proibida de ter jornais, revistas e livros. Funda a Biblioteca Nacional, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico, a Escola de Belas Artes. São abertos os cursos de Direito e Medicina em Recife e São Paulo. E, em 1816, chega a missão francesa, com Debré à frente. E, em último lugar, Dom João funda a Escola Militar, que seguiu o modelo da escola criada pela Revolução Francesa. Ou seja, uma coisa que dá para pensar que era já o crioulo doido se manifestando. Nós temos, então, no Brasil, uma colônia monarquista, escravocrata, no continente americano, no Novo Mundo, feita por latinos, uma gente muito atrasada, descendentes de portugueses, que cria uma escola que copia o modelo moderníssimo e inovador da Revolução Francesa. Eles copiam não só o currículo, como adotam os mesmos manuais que se adotavam na escola francesa, escritos pela Revolução. Depois de alguns anos, eles começam a produzir, a traduzir e adaptar manuais. Então, era uma escola revolucionária, implantada aqui, e deu no que deu.
Os alunos não estudavam, só faziam política o tempo todo. A escola acabou fechando, expulsaram todo mundo, prenderam todo mundo e nunca mais reabriu. A gota d'água foi a revolta da vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, quando todos os alunos aderiram à revolta e saíram pela rua quebrando lampiões, junto com o resto da população. A escola foi fechada. É exagero quando eu digo que ela nunca reabriu. Ela reabriu, mas na periferia, no bairro do Realengo, perdendo o seu papel central na polis, vamos dizer assim, na vida da cidade, e para evitar que ela tomasse parte na vida da cidade, evidentemente. Então, a oficialidade do Exército estudava as teorias da Revolução Francesa. Segundo essas teorias, de que Benjamin Constant era líder, o Exército era constituído por cidadãos armados. Em primeiro lugar, como se viu na Revolução Francesa, você é um cidadão de uma república de homens livres em que todos são iguais. E, em segundo lugar, você se arma para defender a república de homens livres. O Exército, na concepção da Revolução Francesa, era o braço armado do terceiro Estado que tinha acabado de tomar o poder. Era o povo armado. Eles foram para Canudos, essa oficialidade, para defender o povo. E lá não havia povo. Povo era o que eles estavam indo defender, ou seja, a população dos centros urbanos do litoral. Euclides descobriu, como muitos outros, que o Exército, esse braço armado do terceiro Estado, estava lá fazendo o quê? Massacrando o terceiro Estado. Isso lhe deu a possibilidade de enxergar as coisas ao contrário. Euclides viu de perto, pela primeira vez, o povo brasileiro. Eram os que estavam lá, aqueles analfabetos, mestiços, católicos e monarquistas. Não era absolutamente o pessoal que vivia no Rio de Janeiro, branco, bem vestido e bem alimentado. Vejam bem, até a proclamação da República, o voto era por renda. E só temos voto para analfabeto no Brasil há 14 anos, só a partir da Constituição de 1988. Ou seja, os canudenses não eram nem sequer cidadãos. Quanto a degola, também é tradição brasileira degolar revoltosos, isso não é novidade. Veja o apelido do Moreira César, o coronel, que foi para a Guerra de Canudos comandar a terceira expedição. Ele já veio de ter praticado a degola na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, onde ganhou o apelido de corta-pescoço. E, nesse caso, no caso de Canudos, a degola acabou, a posteriori, causando escândalo, porque não foi uma coisa esporádica, foi feita sistematicamente na frente dos generais, dos comandantes da campanha, e em prisioneiros amarrados. Como se fazia escondido no fundo do mato, aliás, lá não tinha mato, no fundo da caatinga, acharam que ninguém ia saber, que não ia haver testemunhas. Só que tem gente que saiu de lá botando a boca no trombone. Não só Euclides, o caso dele foi apenas o mais notório e o mais escandaloso. E também, além da degola, foi usada dinamite em cima da população civil. Não tinham inventado ainda essa maravilha, que é o napalm, né? E que quase ganhou a guerra do Vietnã, mas não ganhou. Eles inventaram um precursor primitivo do napalm, que era jogar querosene em cima das casas e tocar fogo em cima. Aí é como o napalm, que tem a grande virtude de grudar e não sair. Ele leva muito tempo até o fogo se apagar, porque o querosene faz o fogo, a incineração, grudar na pele das pessoas. Desculpem, não sou eu. Eu não gosto dessas coisas. Bom, justamente se dá, então, uma reviravolta na consciência de Euclides, quando ele descobre que faz parte do exército republicano que está ali massacrando o povo brasileiro, mas que ninguém ainda achava que era brasileiro, né? O mesmo exército que proclamou a República e libertou os escravos.
ele faz parte disso. Ele acredita no Exército, acredita na missão civilizadora do Exército, acredita no progresso, na ciência, na República, na abolição dos escravos e na Revolução Francesa. Ele vê a si e aos outros fazendo um papel daqueles. É incapaz de decidir porque não se desliga inteiramente das crenças, nem do Exército. Às vezes torce pelo Exército, às vezes torce pelos canudenses, o que já é um grande avanço, porque aprendeu, sem contato pessoal, a admirar aquelas pessoas, os canudenses. Elas tinham tudo para fazê-lo horrorizar-se, como todo o Brasil estava horrorizado, porque eram atrasadas, supersticiosas, milenaristas, messiânicas, analfabetas, mestiças e só queriam rezar o dia inteiro. Coisas horríveis para seu tipo de mentalidade. Foi um esforço tremendo, uma coisa admirável, ser capaz de aprender a admirar aquelas pessoas, compreender o que estava se passando com elas. É por isso que a linguagem dele em Os Sertões começa a se impregnar da visão dos vencidos. Ele adota, em parte, esse ponto de vista, começa a ver aquele mundo deles, um belo mundo que ele chama, Belo Monte, que ele chama de Nova Jerusalém, como que reencantado pela fé. Dessa maneira, o leitor pode acompanhar o conflito e a tensão dentro daquele que escreve esse livro. Não é só fora, na guerra, que há tensão e conflito, mas dentro dele também. Esse sofrimento, esse esforço para chegar a entender alguma coisa. Pois bem, ao contrário do que ocorre em Os Sertões, a condenação unânime dos canudenses uniformiza o ponto de vista dos jornalistas. Algumas reportagens são melhores, outras piores. Algumas mais completas, outras mais lacunosas. Algumas cheias de preconceitos contra jagunços e fanáticos, como eram chamados os canudenses. E assim por diante. De todas elas, Euclides pôde aproveitar elementos. E se a intertextualidade é um forte esteio da composição desse livro, com relação tanto aos materiais quanto à consulta bibliográfica, veio a se revelar em conexão também com as reportagens que eu editei e que tinham ficado perdidas nas páginas dos jornais. Mas de todos os intertextos possíveis nos Sertões, o mais inesperado foi a Bíblia. Com efeito, não se suporia que um oficial do exército positivista da época, quando a elite letrada do país era integrada por ateus anticlericais, cogitasse da Bíblia como fonte. No entanto, e embora Euclides jamais mencione o fato, a intertextualidade com as escrituras é observável em dois níveis. Primeiro, no grande sintagma narrativo, que faz os Sertões começar pelo Gênesis da Terra, não é? E terminar pelo Apocalipse. E segundo, nas imagens apocalípticas invertidas que compõem a figuração de Canudos, em que tudo é uma paródia demoníaca da cidade de Deus. No Apocalipse, existe a visão da cidade de Deus, que é feita de ouro e pedras preciosas, com arruado retilíneo, formando quadrados, que se contrapõe ao arraial de barro, com vielas em labirinto, que era Canudos. A árvore da vida da cidade de Deus, que está lá no Apocalipse, fenece nos garranchos da caatinga, ou então se transforma na árvore da morte, com o coronel Tamarindo morto, pendurado num angico, na trilha que dá acesso a Canudos, assim aguardando tetricamente os soldados. E o leitor também, logo no começo de Os Sertões. O cordeiro, símbolo de Jesus Cristo, é invertido no bode, o único animal que aparece com constância nos sertões, e assim, aliás, no sertão também, e assim por diante. Entretanto, a questão central persistia, qual seja a de que um dos livros mais importantes de nossa cultura continuava sem uma edição crítica. Todos eram concordes em afirmar que a tarefa deveria ser confiada a uma equipe. Mas a equipe nunca apareceu, nem alguém que assumisse o projeto. De modo que um dia resolvi, com a cara e com a coragem, pôr mãos à obra. E levei 9 anos.
Os problemas que me confrontavam eram variados. A essa altura, Os Sertões já era mais ou menos um tótem e um tabu da cultura brasileira. Já ultrapassava 50 edições de todos os tipos, de boa qualidade ou nem tanto, mais respeitosas ou menos, ilustradas ou sem ilustrações, de luxo ou simples, para bibliófilos, ou de bolso, etc., etc., etc. O destino do livro, portanto, foi complicado e tortuoso, ainda mais quando se pensa que o autor era um emendador tenaz, só a morte precoce interrompendo seu labor incessante. Entretanto, o percurso de Os Sertões é de uma história de sucesso. Um livro volumoso, ultrapassando 600 páginas na primeira edição, escrito numa linguagem rebarbativa, difícil de ler e que se esgota em 3 meses. Vindo à luz em fins de 1902, logo no ano seguinte ganharia uma segunda edição e, mais 3 anos depois, uma terceira, somando, portanto, 3 edições em 3 anos, o que certamente é um recorde para o Brasil da época. A execução do trabalho editorial crítico que eu fiz implicou no cotejo sinalgráfico por sinalgráfico de todas as edições, que Euclides corrigiu, que são 3, não é? E que revelou um Euclides emendador obsessivo e compulsivo. Se tomarmos as emendas que realizou enquanto viveu nas edições a que teve acesso, e que, afinal, não passaram de 3, no total chegaram a 10.000 correções, o que não é nada desprezível. Para dar uma visão sintética dessas emendas, direi que elas se situam antes ao nível da microestrutura que da macroestrutura, incidindo sobre o miúdo, não sobre as grandes unidades. A grande figura não é nem a supressão nem o acréscimo, mas a substituição. Euclides está sem cessar, substituindo uma palavra por outra, ou uma construção por outra, já veremos com que propósito. Em segundo lugar, na ordem de frequência, posta-se a modificação parcial da palavra, que adquire, em seu caso, uma importância estilística considerável. A primeira edição foi bastante caótica, deixando Euclides exasperado, conforme confidenciou em carta, talvez, observando a linguagem dele, talvez com alarme cabível num autor estreante, mas também com todo o vigor de sua pena, que, como todos sabemos, é consideravelmente vigorosa. Disse ele nessa carta: fiquei apavorado, já não tenho coragem mais de abrir o livro. Em cada página, o meu olhar fisga um erro, um acento importuno, uma vírgula vagabunda, um ponto e vírgula impertinente. Um horror. As crases abusivas, de fato, lhe deram tanto trabalho que ele acabou por ter que raspá-las. Certamente não sozinho, mas em muitos exemplares da primeira edição. Não todos também. Para esse fim, era incomum o emprego de um pequeno utensílio de metal chamado grattoir, em francês, não é? O nome que se usava no Brasil era o nome francês, ou raspadeira, que figurava habitualmente junto com outros materiais de escritório em cima da escrivaninha. E hoje pode ser visto em museus. É claro que eu fui procurar e ver um e pegar um de fato, né? Só de vírgulas vagabundas, ele eliminou cerca de 1.000 da primeira para a segunda edição. Quanto à ortografia, Euclides deixou um depoimento precioso numa carta, mostrando que, embora nostálgico da velha ortografia, sabendo saborear no significante o que há de material e se presta ao devaneio, acabaria por acatar aquilo que a modernização traria. Eis a carta, vivaz e documento raro, cheio de humor. A carta. Não sei se já aí chegaram notícias da reforma ortográfica. Ortográfica escrito com TH e com PH. Aí deixo, nestes maiúsculos e nestes Hs, o meu espanto e a minha intransigência etimológica. Há ali coisas inviáveis. A exclusão do Y, tão expressivo na sua forma de âncora a ligar-nos com a civilização antiga. E a eliminação completa do K, do hierático K, ou capa, como dizemos cabalisticamente na álgebra. Como poderei eu, rude engenheiro, entender o quilômetro sem o K, o impertigado K,
com as suas duas pernas de infatigável caminhante a dominar distâncias. Quilômetro, com QU, recorda-me um quilômetro singularmente esmagado ou reduzido, alguma coisa como um relíssimo decímetro ou grosseira polegada. Mas decretou-se a enormidade e terei, doravante, de submeter-me aos ditames dos mestres. A mais instigante das emendas a que se devotou, indicando uma preocupação extraordinária com o estilo e, sobretudo, com a afinação do ouvido, é aquela que incidiu sobre um número enorme de vocábulos terminados pelo sufixo ado, ada, adas, ados. Certamente ele só se deu conta a posteriori e nunca comentou o fato nas cartas, nem deixou qualquer anotação para me ajudar. Quando comecei a analisar o sentido de suas emendas, percebi ser essa a mais frequente, alterando o sufixo, introduzindo outro som, transformando o particípio passado em presente, ou substituindo por um sinônimo que fosse locução ou substantivo, e assim tivesse outra terminação, ou simplesmente eliminando. De todo modo, quando se examinam uma por uma essas milhares de modificações parciais, só do sufixo ado, cresce a admiração por sua inventiva e por sua opulência de recursos na habilidade do trato com as palavras. Fica claro, portanto, que, ao retirar essa incômoda rima, estava suprimindo um indesejável efeito que, nos estudos literários, se chama eco. Para fazer a edição crítica, eu tive que usar muito a correspondência de Euclides, porque precisava indicações sobre as coisas que ele estava lendo, o que estava discutindo, com quem se dava, o que pensava naquela época, etc. Vi que tinha muita carta inédita e foi surgindo a ideia de publicar a correspondência de Euclides da Cunha. Como vocês podem constatar, estudar Euclides vai se transformando numa fatalidade. Cogitei muito se me embrenharia em outra tarefa interminável e acabei por buscar reforços junto ao maior dos especialistas, o criador e presidente perpétuo da Semana Euclidiana de São José do Rio Pardo, o Dr. Oswaldo Galotti. Propus-lhe parceria, a fim de juntos realizarmos o trabalho. Uma palavra sobre o estimado Dr. Galotti. Nunca houve dedicação maior à memória de Euclides. Devemos a ele a fundação da Semana Euclidiana e a constituição da maior coleção de memorábilia que existe. Seu papel de pesquisador jamais poderá ser suficientemente louvado, porque descobriu documentos e recuperou outros que, não fosse seu zelo, poderiam ter se perdido. Ele conseguiu até o diploma de formatura de Euclides na Escola Superior de Guerra, que lá está em sua coleção, eu vi. Por morte, toda a sua Euclidiana, a mais rica que já existiu, foi doada por testamento à Casa de Euclides, em São José do Rio Pardo. Era de uma generosidade a toda a prova e ajudava a quem o procurasse, porque se devotava a divulgar a obra de Euclides. Como resultado, era colaborador de inúmeros trabalhos alheios, em que lhe tributavam um mero agradecimento, quando era ele quem tinha feito a pesquisa de base. Foi pensando nisso que lhe ofereci coautoria, porque, ao menos dessa única vez, veria seu nome, a tantos títulos meritórios, reconhecido numa capa de livro. Logo depois da publicação da correspondência, faleceria aos 83 anos. No início, as cartas de Euclides tinham sido publicadas regularmente em duas revistas, a do Grêmio Euclides da Cunha e a da Academia Brasileira de Letras. Ambas as instituições colecionavam as cartas e solicitavam doações aos seus possuidores. Essa correspondência tinha se constituído por acervos, ou seja, conforme o destinatário. Quer dizer, cada um que ia recebendo cartas de Euclides ia guardando na gaveta. Alguns acervos ainda se encontravam inéditos, porque os destinatários ou seus herdeiros manifestavam a intenção de publicá-los e, por isso, não os cediam. Nem publicavam, nem cediam, né? Em 1966, saíra a primeira vez uma obra completa, publicada pela Aguilar, incluindo a seção epistolário, que juntava os vários acervos até então dados à luz. Não só os do Grêmio e da Academia, como vários outros que tinham sido estampados em edições comemorativas de periódicos, em geral determinadas pelas efemérides
aniversário de nascimento e de morte, aniversário de publicação dos Sertões, etc. Eu aproveito para dizer que é incrível que essa bobagem, que é o efemeridismo, governe a mídia e o mercado. Natal, Dia das Mães, todo tipo de aniversário, etc. Ao todo, a fim de 8 anos, foi estampada aproximadamente uma centena de cartas inéditas, afora outra centena delas esparsas por períodos, ou seja, existiam já publicadas em livro mais ou menos 200 cartas. Nas revistas e jornais, etc., desse tipo, às vezes até em livros ou relatórios, e tal, eu achei mais 100. E ainda achei outras 100 inéditas. E o livro, então, ficou com 400 cartas. E aí, então, fez sentido a observação de José Calazans de que a publicação dessa correspondência tornaria finalmente possível escrever a biografia de Euclides da Cunha, que ainda não está escrita. E não vou escrever, né? Não adianta. Chega. Uma palavra sobre a importantíssima correspondência com Oliveira Lima, que se encontra até hoje na Catholic University em Washington. Oliveira Lima foi embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, né? E, estando de mal com seu país, na parte final da sua vida, deixou por testamento sua biblioteca e seus arquivos para aquela universidade. A importância dessa troca de cartas entre Euclides e Oliveira Lima repousa sobre 2 motivos. Primeiro, porque cobre o último trecho da vida de Euclides, ou seus últimos tempos neste mundo. E segundo, por ser de teor altamente intelectual, com discussão de ideias e livros. A origem da publicação dessa correspondência é a seguinte: depois da morte de Euclides, Oliveira Lima fez uma conferência no Rio de Janeiro, historiando sua amizade entre ambos. Para ilustração, recheou a conferência de trechos de cartas, a que ia apelando como base de referências. Não cuidou de pôr cartas inteiras, nem de registrar suas datas. Depois, a conferência, então, foi publicada pelos jornais. A primeira vez que se fez uma publicação das cartas de Euclides, esses trechos sem data foram recortados e publicados tais quais, muitas vezes com datas atribuídas, ou seja, inventadas. Depois dessa primeira vez, sempre que as cartas de Euclides eram republicadas, repetia-se o processo com todos os seus erros, sem corrigir nada. Enquanto isso, as cartas completas e datadas dormiam no arquivo Oliveira Lima, na Catholic University em Washington. Um dia, ganhei do brasilianista americano Skidmore uma revista em que um aluno seu, juntamente com ele, finalmente tinham publicado essas cartas, copiadas daquele arquivo, completas e datadas. Fiquei na maior felicidade, pois já tinha copiado e recortado os pedaços dessa carta, tentando completar aquilo que era um verdadeiro quebra-cabeças. Em vão. Mesmo com a publicação americana, continuava a não se completar. Às vezes faltavam pedaços, às vezes sobravam pedaços. Não havia outro jeito, tive que ir lá pessoalmente e fazer a investigação eu mesma. Para meu espanto, havia mais 4 cartas inéditas que, não sei por quê, tinham escapado à publicação na revista. Copiei as 4, voltei ao Brasil e aí sim pude completar o quebra-cabeça. Não faltava nada, não sobrava nada, e estava tudo datado. Isso ao fim de anos de ingentes trabalhos. Havia dessas cartas a Oliveira Lima, havia cartas que repetidamente tinham sido republicadas em 3 ou 4 fragmentos, como se cada um fosse uma carta diferente, com data diferente. Só então foi possível reconstituir o que se chama corpus epistolográfico e entender o processo de sua constituição, que originava todos esses erros. Mas esse foi o pior problema, o problema das cartas a Oliveira Lima. Agora vou falar um pouco de efemeridismo, centenários e outras celebrações. Ao completar um século, o término da guerra em 1997 e o lançamento dos Sertões em 2002 ensejariam a multiplicação de efemérides. Houve até uma celebração tríplice, que ocorreu devido ao seguinte: eu me encontrava, por coincidência, dando um curso na Universidade de Colônia, na Alemanha, na cátedra de romanística fundada por Leo Spitzer.
versando sobre Euclides da Cunha e Guimarães Rosa, aproveitei para exibir aos alunos Deus e o Diabo na Terra do Sol, popularíssima e brilhante leitura que Glauber Rocha fez da obra de ambos, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, e mais 2 romances de José Lins do Rego, Pedra Bonita e Cangaceiros. Como esse filme vai ser, a meu pedido, exibido aqui nesta Flip, não percam, porque é realmente uma maravilha. Então, lá em Colônia, eu observei 2 coisas que me animaram a montar um plano. Primeiro, observei que a Universidade de Colônia mantém há tempos um próspero convênio com a Universidade Federal do Ceará, com permutas anuais de alunos e professores. Segundo, que, dada a semi-independência de que as Länder, ou regiões, dispõem da Alemanha, as verbas se mostravam bem mais fartas para ensino e cultura do que seria de esperar, e do que, aliás, costumam ser entre nós, aliás, e cada vez com piores perspectivas, não é? Eu sugeri, então, ao catedrático Helmut Feldmann que realizasse um tríplice congresso por ocasião do centenário do término da guerra, convocando os especialistas e interessados do Ceará, que é terra de Antônio Conselheiro, da Bahia, que é palco da guerra, e de São Paulo, que é sede da Semana Euclidiana. Fiz uma lista dos especialistas que lhe passei. Em sua viagem seguinte ao Brasil, Feldmann tomou providências, indo inclusive até Brasília, para conversar com o ministro da Educação, então o físico José Goldenberg, que nada lhe concedeu a não ser uma audiência. Mas o tríplice congresso acabou por ser realizado em Salvador, Colônia e Fortaleza, comportando até uma ramificação na Universidade Livre de Berlim. Por volta dessa época, a Companhia das Letras me encomendaria uma nova edição do Diário de uma Expedição, as reportagens que nosso autor tinha mandado para o jornal Estado de São Paulo, como enviado especial e que nunca transformara em livro. Mal podia ele imaginar que a posteridade veria nelas o embrião de Os Sertões, editando-as e reeditando-as várias vezes. Na ocasião, pareceu-me conveniente e oportuno voltar às páginas de Os Sertões, as páginas das reportagens, microfilmá-las e fazer uma edição o mais direta possível, ou seja, que reproduzisse fielmente, afora a atualização ortográfica de rigor, o que tinha sido inicialmente publicado. Bom, mas eu quero voltar às páginas dos Sertões, que são muito mais interessantes do que qualquer outro trabalho que eu pudesse ter feito, e dizer que, afinal, eu me vi escrevendo um livro chamado O Império do Belo Monte, Vida e Morte de Canudos, para botar as ideias em ordem. Tendo ido a campo e lido tudo o que havia, e mais os teóricos, eu fui desenvolvendo, ao longo de todos esses trabalhos, uma reflexão própria. Quis, então, retirar a Guerra de Canudos do âmbito paroquial, estudando a partir de uma dupla perspectiva, enquanto episódio da modernização capitalista em escala mundial e enquanto insurreição milenarista messiânica nos moldes das guerras camponesas de Engels, do desencantamento do mundo de Max Weber, dos rebeldes primitivos de Hobsbawm e, ainda mais importante, do princípio esperança postulado por Ernst Bloch, que, num livro em 3 enormes volumes, estudou todas as insurreições messiânico-milenaristas que já houve na história da humanidade. Quando Caíme tinha escrito, tinha, na minha conta, pelo menos, até o momento, 12 livros. Né? Então, o que eu queria dizer a vocês a respeito de Os Sertões é o seguinte. Enquanto o processo de modernização capitalista não terminar e não se passar para outra etapa histórica, Os Sertões têm que ser lido todos os dias para se entender o que está acontecendo com os pobres do país, nessa guerra sem quartel que a nação promove contra os pobres, como o genocídio de jovens negros na periferia de São Paulo, a militarização das favelas no Rio, os desastres de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Veja-se o que acontece com o Sem Terra.
Os sem-terra se louvam em os sertões, achando que são os descendentes dos canudenses. Que eu saiba, talvez haja mais, existem documentados 2 assentamentos do sem-terra, um em Goiás e outro em Mato Grosso, que se chamam Nova Canudos e Antônio Conselheiro. Sempre me perguntam, fora do Brasil, o que tem a ver os sertões com o movimento do sem-terra. Tem a ver com a falta da reforma agrária, a iniquidade que é a distribuição de terras no Brasil, a iniquidade geral da distribuição de tudo, não só das terras, no Brasil. O interessante no sem-terra é que eles estão anos-luz à frente do que ocorreu em Canudos. Os de Canudos se voltaram para dentro, foram entrando pelos sertões e subindo as serranias, indo se esconder. E não adiantou nada. Os sem-terra, ao contrário, invadem os espaços dos outros, do poder, os espaços públicos e as propriedades privadas. Incomodam no Brasil inteiro. Os sem-terra são ativos, portanto, enquanto os canudenses eram passivos. Ainda assim, Canudos tinha uma organização social original. Não era viável, não ia chegar longe, sem incomodar o aparelho repressivo, evidentemente, como de fato não chegou. Mas, de uma maneira ou de outra, eles conseguiram. Quem é que mandava no sertão? O fazendeiro, o padre e o delegado de polícia. Essas eram as autoridades. Os canudenses se subtraíram a essas autoridades, substituídas por Antônio Conselheiro, que as reunia em si. Tiveram a ilusão de que aquilo poderia ser perene. Eles se subtraíram durante algum tempo ao regime de propriedade e ao regime de trabalho. Era uma utopia, mas é notável que tenham conseguido fazer uma coisa dessas. E isso explica a resistência ao ataque militar, porque eles preferiram morrer lá dentro. Eles tinham pelo que morrer. Era uma criação deles, coletiva, melhor do que seria a vida fora dali, do que era antes. E certamente se tornou depois para as crianças, que voltaram todos a ser semi-escravos. Os trabalhadores que formaram Canudos eram praticamente escravizados. Trabalhavam em troca de comida, não tinham nem salário nas fazendas ao redor. Eles fugiam dessas fazendas e iam para Canudos para se tornarem homens livres. As fazendas se esvaziaram, os fazendeiros ficaram muito assustados e ficavam avisando uns aos outros, a correspondência deles já está estudada, ficavam avisando uns aos outros que os empregados fugiram, que começam assim a esvaziar-se as fazendas numa primeira fase. Na segunda fase, quando o Canudos já está cheia de gente, eles começam a temer que os canudenses invadam suas fazendas e as tomem. Eles nunca tomaram fazenda nenhuma, mas os proprietários espalharam que os canudenses iam tomar as fazendas e matar todo mundo. Então, o brilhante raciocínio da repressão foi: vamos matá-los antes que eles nos matem. Esse é o fenômeno que Euclides da Cunha estudou nos sertões e que nós devemos também estudar, como eu digo, se possível, todos os dias. E lembro, então, a vocês, com palavras finais, as seguintes: estudar e investigar Euclides da Cunha, ao que parece, não se restringe aos sertões, nem apenas à sua obra. E, dadas as características peculiares de sua trajetória, terminaria por envolver também sua própria vida e a vida de outras pessoas, sem falar na minha. Muito obrigada.